Fala galera, tudo certo com vocês? Pessoal, nessa aula 2 da jornada da aprovação, eu quero tratar um pouco sobre a preparação para a batalha, né? No momento anterior, na nossa aula 1, eu falei sobre os principais problemas, eu falei sobre as dificuldades que o concurseiro passa, as dificuldades que eu passei e que talvez você esteja passando. E agora, o que eu quero nesse encontro, o que eu quero que vocês saiam daqui sabendo tem como eu superar cada um daqueles problemas que o Rafael falou. Além do que, ainda posso fazer mais. Para além daqueles problemas, ainda existem outros pontos que eu posso acertar, né? E quais são essas ferramentas? Eu quero que agora vocês entendam isso. Existem ferramentas, existem formas de você superar todas as dificuldades. O estudo, sendo intencional, sendo bem organizado, sendo bem traçado, ele pode perfeitamente levar você onde você quer chegar. Porque, como eu disse, todas as dificuldades são superáveis, desde que a gente traga a ciência para dentro dos nossos estudos. Né? Eu quero que, por exemplo, vocês percebam a possibilidade, né, de superar aquele obstáculo de se escolher uma área. Né? Eu vejo muitas e muitas pessoas que não conseguem escolher uma área de estudo, não conseguem escolher uma área de atuação. Isso deixa elas travadas para poder avançar no processo. Por quê? Porque se você não tem uma área, não tem um cargo, você simplesmente não tem um edital base para analisar. Você não sabe nem se você vai dar atenção mais a trabalho ou a penal, processo penal. Rafael, mas como que eu resolvo isso então? Pessoal, existe um checklist, como eu disse, existe um passo a passo. O que eu vejo é que, infelizmente, muitas pessoas estão travadas nesse momento, mas não conseguem colocar esse checklist em prática e, por isso, continuam travadas nesse momento. Então, lá no APA eu vou mostrar de forma um pouco mais aprofundada, mas eu quero que você já conheça esse checklist, né? Por exemplo, para você escolher essa área de atuação, uma coisa que você pode fazer e que eu fiz e que deu certo é pesquisar por vídeos de profissionais da sua área. Eu acho que a pessoa, quando está pensando em escolher um cargo, até mesmo para você que já escolheu, tá? Você escolheu ser policial, escolher ser delegado de polícia. Você tem que se emergir nessa área. Você tem que entrar nessa área com tudo. Veja vídeos de delegados dando depoimentos. Veja vídeos de operações policiais. Veja vídeos sobre a realidade de uma delegacia. Porque senão você corre o risco de não saber para onde está indo e isso te gerar ou uma decepção depois da aprovação, ou então antes da aprovação, te gerar uma falta de motivação. Por quê? Porque se você não vê claramente o caminho, não vê claramente o que vai acontecer, te falta motivação. Hoje em dia não há dificuldade para esse tipo de material. Procure vídeos na internet. A sua hora de descanso ela pode ser gasta com isso, porque não é uma atividade de muita concentração, é mais informativo. Então, olha que interessante, você começar a fazer esse tipo de coisa nos seus intervalos. Você também pode conviver com pessoas que já trabalham na área. Rafael, eu não sei qual área que eu vou. Cara, então, você tem um professor que é defensor, se aproxime um pouco mais dele. Manda uma mensagem pro cara, pergunta como é lá, né? Às vezes a gente não manda, às vezes a gente não conversa com essas pessoas porque a gente acha que, pô, o cara não vai me responder. Pessoal, cá entre nós, todos nós respondemos. Eu conheço vários profissionais, defensores, juízes, promotores, a gente ama lidar com o aluno. Tem um ou outro que não vai te responder? Tudo bem, mas é um risco que você vai correr, né? Então, conviva com essas pessoas. Isso vai te ajudar a escolher o cargo. Por quê? Porque você vai conhecer a coisa mais de perto. Faça perguntas mesmo. Não dá para eu conviver, Rafael. Eu sou muito tímido, não consigo mandar mensagem e perguntar. Sabe o que você pode fazer? Seguir essas pessoas no Instagram, para pelo menos ter uma ideia de como é o trabalho dessas pessoas. É claro que o Instagram a gente mostra só o que quer, é fato, mas ali você já pode ter um indicativo, né? O que é que ele faz no dia a dia, como é o dia a dia desse profissional. Será que é isso que eu quero para minha vida? Analisem isso, pessoal. Hoje em dia é possível. Uma outra dica que eu sempre dou, e essa eu usei demais, livros de prática. Às vezes a pessoa ela quer entrar num concurso, mas ela nunca leu um livro de prática. A Juspodium,
por exemplo, tem vários livros de prática, teoria e prática delegado de polícia. Quando você compra e lê um livro daquele, você vê as peças que o delegado de polícia produz, você vê as atitudes que ele pode ter dentro de um inquérito, você começa a ver, é claro que ainda num livro, não é na prática, né? Mas você começa a ver dentro do livro aquelas possibilidades. Você começa a ver dentro do livro o que você vai ter que fazer caso seja aprovado. E aí você vai perceber, cara, isso me chama atenção. Às vezes sim, às vezes não. A maioria das pessoas só usa o livro de prática quando já está na segunda fase, né? E já está entrando no concurso. Eu sou contra isso. Eu sou contra isso porque o livro de prática ele te ajuda a definir a sua área. Você pode começar a ler ele agora, para saber se é aquilo ali que você quer. E o melhor, além de definir a área, ele te dá uma visão do cargo que vai te ajudar nas matérias. Porque quando você sabe qual é a atuação prática do delegado, você vai ver o inquérito policial na hora que você for estudar de outro jeito. Se você sabe como é a prática do júri, você vai ver o procedimento do júri na hora que você for estudar a teoria de outro jeito. Então pense nisso, livros de prática. Eu vejo pouquíssimas pessoas usando isso, né? E da minha experiência, trago essa dica para vocês. Usem eles um pouco antes do momento em que todo mundo usa, que é quando já está aprovado para a segunda fase. Tá? Além disso, analisar a sua situação atual. Eu vou escolher um cargo, tá? Mas qual é a minha situação financeira? Eu, por exemplo, eu precisei de um cargo de trampolim, digamos assim. Um cargo médio, com salário médio, não de nível médio, né? Nível superior de ensino, mas com salário médio, para que depois eu pudesse ir para outro. Por quê? Porque eu precisava ganhar dinheiro. A minha família não tinha grana para me bancar. Mas agora, talvez você seja outra situação. Talvez você esteja tranquilo, a sua família tem uma estabilidade financeira, tudo está de boa. Então eu posso ir direto para promotor, que é o meu cargo, por exemplo, né? Ou procurador de estado, juiz. Pode ser que sim. Né? Então, para escolher o seu cargo, você também tem que levar em consideração isso. Será que eu tenho 3, 4 anos para queimar aqui, estudando direto para um cargo de carreira jurídica top? Ou seria melhor eu começar com um cargo que me desse tranquilidade e segurança, né, para o meu emocional ficar bem? Então são todas situações, pessoal, que vocês têm que levar em consideração na hora de escolher um cargo. O que não dá é você ficar parado esperando Jesus te falar qual é o cargo que você vai... Vejo muita gente fazendo isso. Ah, professor, eu não tenho um cargo, eu não sei o que eu quero fazer. Mas ele fica parado esperando. Não, coloque essas dicas em prática. Você vai ver que em poucas semanas você vai ter uma resposta. Eu estou aqui para provocar vocês para a ação. Esse é o tipo de problema que eu sei que não é de todos, né? Muitas pessoas que estão aqui nessa aula já têm uma área, mas pensem nisso. Mesmo você que já tem, faça questão de confirmar para aquilo ali que você está estudando. É muito bom quando você tem certeza, porque você vai se motivar mais com isso. Quando a gente começa a conseguir ver para onde está indo a motivação, velho. Um outro problema que eu citei é a tal da procrastinação. Como eu passo por cima da procrastinação? Pessoal, parece muito complicado, mas não é. A base do sentimento de procrastinação, aquela coisa ruim de eu não fiz e eu não vou fazer, é um ciclo infinito. É uma questão mais psicológica do que do próprio estudo, né? Muito mais comportamental do que do próprio estudo. O que causa o sentimento de procrastinação? Normalmente, o erro e o sentimento negativo de não ter feito na vez anterior deixa tão para baixo que você não faz de novo. E você não faz de novo e vira um ciclo infinito. Eu já li 2 ou 3 livros só sobre procrastinação para poder montar um material para vocês. Mas, em resumo, eu quero que você entenda aqui, nesse momento um pouco mais rápido, que o que vai interromper o ciclo da procrastinação é você ressignificar mentalmente o seu erro. Ou seja, toda vez que eu errar, ao invés de eu ficar me martirizando pelo erro antes, normalmente é esse o sentimento do procrastinador, né? Eu não consegui, nossa, é horrível, eu não consigo sair do lugar. Ao invés de você ficar ressignificando, você ficar ressentindo aquilo dentro de você, que vai poluindo todo o seu sentimento, o que você faz? Você pensa o seguinte, olha, com o que eu tinha de experiência hoje de manhã, é o que dava para fazer. Né? Eu compreendo o erro, eu aceito o erro, mas eu penso o seguinte, e amanhã? Amanhã eu vou fazer como? O que eu posso fazer para mudar isso daqui? Né?
Pô, sentei para assistir a aula, mas peguei o celular. E quando eu fui ver, eu fui resolvendo um problema e outro, e outro, e outro. Quando fui ver, já tinha 1h20, 1h30 que eu perdi de aula, e aí a cabeça já estava ruim. Isso acontece muito. Isso é um ato de procrastinador, assim, dos natos. O que eu faço? Eu traço regras para acabar com isso. Por exemplo, eu entro no quarto de estudo, coloco. Eu já fiz isso em outros momentos, hoje em dia não precisa mais, mas antes eu fazia um aviso: proibido celular. Né? E você cumpre a sua norma. Proibido celular. Não entra celular no quarto de estudo, ou no seu quarto, ou na sala, seja lá, onde você estuda. Por quê? Porque você adianta o erro. O sentimento do procrastinador ele só vai continuar te derrubando se você deixar as coisas acontecerem para retornar aquele sentimento negativo e tornar aquilo um... Quando você traz e interrompe ele para um momento anterior, você consegue quebrar isso. Então, perceba, muito mais comportamental do fato, uma questão técnica ou de estudo. O procrastinador normalmente ele não tem um problema exatamente com o estudo, ele tem um problema com o momento anterior ao início do estudo. Isso que eu falo também, para que vocês não usem a desculpa do planejamento. A desculpa do planejamento em excesso, ela também é uma desculpa muito usada pelo procrastinador para não começar. Ele quer se programar tão bem, de forma tão perfeita, que ele nunca começa. Então, uma frasezinha que eu sempre uso: comece antes de estar pronto. Seguinte, eu vou fazer o meu planejamento, eu vou assistir a aula do APA, que tem lá o plano de estudo, eu forneço para vocês o documento, né, o plano de estudo, para você preencher junto comigo na aula. Então, você vai preenchendo no seu Excel aqui enquanto você assiste a aula, beleza. Só que aí depois eu quero fazer um acerto no plano de estudo. E aí você faz o acerto. Só que aí amanhã você olha de novo, certo, eu vou fazer isso melhorar. E aí você fica mais... Não é assim. Você traça uma hora. Eu tenho até hoje de noite para melhorar isso aqui. E do jeito que ele tiver, eu começo amanhã. É uma regra que é sua, para você, e que você não abre mão. As melhores regras, as regras mais importantes, pessoal, na nossa vida, não são as regras externas, trazidas pelo Código Penal, são as regras internas. As suas regras é que vão mover a sua vida. As regras externas são básicas. Não mate, não roube, não furte. Todo mundo sabe isso. Né? Infelizmente precisa, porque alguns insistem em cometer. Mas você que está aqui comigo, você sabe das regras, você sabe que não pode matar. Eu estou falando das suas regras. São as suas regras que vão fazer você mudar de vida. São as suas regras que você traça e que você mantém. São elas que vão mudar o seu patamar. Certo? Pense nisso. A procrastinação, por meio desse passo a passo, é claro que eu falei de forma muito simplificada. No APA a gente tem uma aula de meia hora só sobre procrastinação. Mas, colocando isso em prática, você já pode ter uma melhora absurda, pessoal. Também a questão do sono. Né? Eu falei, sono é um problema. E de fato é. É um grande problema. Muita gente acha que está dormindo, mas quando na verdade ele está igual um vampiro. Ele praticamente fica acordado o tempo todo. Quando ele deita, ele não apaga. Né? Como que eu melhoro isso? Ciência, pessoal. Ciência. Lá no APA eu tenho uma aula de 40 minutos para mostrar para você como é que se dorme, né? Rafael, dormir eu sei que você sabe dormir. Não estou falando disso. Eu estou falando do processo como um todo, né? Eu vou dormir que horas? Faz diferença? Claro que faz. Ou você acha que você pode dormir um dia 8 da noite e no outro 2 horas da manhã vai dar tudo certo? Claro que não. Claro que não. Então, você precisa melhorar isso. Por exemplo, a quantidade de horas dormidas também, não só o momento em que se dorme, mas a quantidade de horas que você dorme. Isso faz diferença? Faz. Existem estudos, ciência, eu vou continuar usando essa palavra, ciência, esteja com ela. Existem estudos que mostram uma média populacional. E existem testes que você faz para você saber qual é a sua hora, o seu tempo de sono razoável. Eu mostro para vocês no mapa como fazer esses testes. Por quê? Porque você precisa pegar essa média, que é de 6 a 9 horas, e identificar qual é o seu tempo. A partir do momento em que você identificou qual é o seu tempo, a gente usa alguns aplicativozinhos, a gente usa alguns métodos para você respeitar esse tempo. E, além disso, ter uma qualidade melhor de sono. Por exemplo, higiene do sono, já ouviram falar nisso? Você não faz higiene do sono, muito provavelmente você está com o seu sono prejudicado. E isso está acabando com seus estudos. Né? Eu mostro para vocês no mapa como fazer higiene do sono. São vários passos,
mas que, perceba, não vai tornar o seu sono difícil e complicado. São passos que no começo você vai ter que ter um checklistzinho, mas depois fica natural, fica lindo. Você aproveita uma noite de sono bem aproveitada, pessoal, você volta zero. Não existe alta performance sem sono. Não existe nada bem feito sem um sono bem dormido. Certo? Pensem nisso. Existe método, existe ciência. Um outro problema que eu trouxe para vocês, escolha de material. Escolha de material é na sorte, como alguns fazem? Ou pegando a dica do amiguinho? Pô, o curso tal é bom, compra de cara? Claro que não, claro que não. Escolha de material é algo que precisa respeitar um checklist, é algo que precisa respeitar uma metodologia. Quer estudar por livro ou quer estudar por PDF? Depende. Depende do seu momento de vida, depende do que você quer para a sua carreira, o que você quer para depois. Né? Você quer estudar para esse concurso só ou quando você passar nesse você quer outro? Pô, Rafael, eu decidi que eu quero PDF. Como eu escolho um PDF? Tem um checklist. Basicamente, o que você faz? Você entra nos sites de todos que você conhece, pega os materiais gratuitos, olha o tamanho dos materiais, que tem que ter uma proporcionalidade, porque se for igual ao livro, você não precisa nem olhar, porque tem cursinhos que tem material do tamanho de um livro, aí você compra o livro que é melhor. Né? O quanto você se identifica com aquela leitura, o quanto aquela leitura é organizada, o quanto ela traz dentro do que se espera de um edital a completude dos pontos. Então não é algo que você pode sair por aí olhando, comentário no Google, de o curso X é bom, eu vou comprar. Não é assim. Não é assim. Você tem que entender um pouco sobre isso para você poder se autorregir, digamos. Você é que faz a escolha, não os outros que escolhem para você e falam o que você tem que escolher. Não é mesmo? Ciência, método, sistematização. Você não pode deixar a vida te levar. Não é para onde o vento aponta, é para onde você aponta. Um outro problema que eu disse, né? E talvez aqui esse é meio que você pega todos, esse é a base de tudo, a organização. Organização. Tudo isso que eu falei tem a ver com organização de um jeito ou de outro. Né? Velho plano de estudo. Para que serve o plano de estudo? Você já citou. Só um plano de estudos é aquele que cria vínculo. Se você não está envolvido em plano, não tem vínculo com nada. Se você não tem vínculo com nada, você não sabe para onde você está caminhando. Sabe? Sabe aquela frase do gato? Não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve? É mais ou menos isso. Você não vai chegar em lugar nenhum também. Né? Então, criar vínculo tem a ver com plano de estudos. Com plano de estudos, você consegue acertar os erros da sua rotina. Por quê? Porque você vê de fora. O plano está aqui. E quando você está vivendo, pessoal, é como se está numa ilha. Está dentro de uma ilha, perdido. Você olha em volta, é só árvore. O que o sujeito inteligente ele faz? Ele sobe a primeira montanha que ele acha. Ele vai andando. Se ele vê um relevo, é aqui, está subindo. Sobe. Por quê? A esperança é chegar em um lugar mais alto. Chegando em um lugar mais alto, ele vai conseguir ver em volta da ilha e talvez ele ache um barco, uma comunidade, algumas pessoas. Né? O que é isso nos estudos? O plano de estudo. Você não olha a sua rotina de dentro aqui, sentado, sem saber para onde olhar, para esse monte de livro aqui. Você pega e coloca ela no papel. Toda, segunda, terça, quarta, e aí você olha de fora. Mas é de qualquer jeito, Rafael, que eu coloco essas coisas no papel? Não. Existe distribuição de matérias. Qual matéria que eu boto qual hora? Existe motivo para você colocar, por exemplo, as matérias mais difíceis no começo do dia? Uma pergunta que sempre me fazem, Rafael, quantas matérias por dia eu estudo? Isso depende do seu tempo de estudo. Né? Lá no APA eu falo isso de forma bem mais específica, mas de forma mais genérica, eu costumo indicar para vocês 1h30 a 2h30 por matéria. Porque menos do que isso não dá nem para você pegar ali o feeling. E mais do que isso fica cansativo. Então vai depender. Pô, eu tenho 5 horas de estudo no dia, 2 ou 3. Né? Eu tenho 7 horas de estudo, vou botar quase 4 matérias, ou 3 mais revisão. Certo? Se eu tenho só 3 horas de estudo, talvez só uma matéria em revisão. Beleza? Vai depender e a gente vai ter que adequar isso junto. Por isso eu mostro tudo isso para vocês quando a gente monta o plano de estudo juntos. Tá certo? O plano de estudos, pessoal, aí precisa ser personalizado.
É por isso que a gente monta junto. Você deve estar se perguntando, pô, Rafael, por que você não me manda o negócio pronto de uma vez, cara? É o seguinte, pessoal, não tem como eu montar um plano de médio e longo prazo para várias pessoas diferentes. Né? É claro que às vezes a depender, for um reta final, dá até para a gente colocar ali um plano em forma de ciclo, mas no médio e longo prazo, eu preciso que vocês entendam o processo. Porque senão vocês vão ficar dependentes de coach, vocês vão ficar dependentes de mentor e vão ficar dando R$ 450 todo mês para alguém, para essa pessoa te mostrar o caminho. Quando você vem aqui no APA e entende o caminho, quando você vem aqui e compreende como tomar essas decisões, você não fica refém de ninguém. É você quem faz o seu plano dentro das teses teóricas, dentro da ciência. Por quê? Porque se você entrega para alguém, essa pessoa, você fica totalmente dependente, não é o que a gente quer. Ou seja, no final das contas, pessoal, é entender o processo. Eu garanto para vocês, parece difícil, né, passar em concurso. Eu diria que não é que é fácil, mas é só demorado. Difícil, complexo, não é. Por quê? Porque é simples. Você decide estudar, você escolhe uma área, você se organiza para o estudo, você escolhe um material. Após escolher esse material, você aprende a usar esse material e aí você vai estudar e rever esse material até passar. Isso é complexo? Não é. Não é. O negócio é que as pessoas erram no meio desse caminho e acabam se perdendo e ficam anos e anos aí errando. Então, não é complexo, desde que você conheça e olhe o caminho. Eu garanto para vocês, pessoal, que os benefícios de um estudo bem organizado, benefícios de um estudo efetivo, eles são incontáveis. Incontáveis. Você aprende o que você quiser. Você aprende o que você quiser. Eu já aprendi uma boa base de nutrição. Quem segue no Instagram sabe disso, eu gosto de me alimentar bem, de calcular as minhas dietas. Foi tudo usando métodos de estudo como do APA. Eu aprendi o básico de educação física, porque eu também gosto dessa área. E eu não queria... hoje em dia nem é por falta de dinheiro, porque hoje em dia eu tenho dinheiro para isso. Mas eu não queria alguém do meu lado, eu gosto de treinar sozinho com o meu fone. Então eu queria entender como montar uma ficha de treino, como não ferrar com as minhas costas, como tirar o máximo de cada exercício. Com métodos de estudos razoáveis, você aprende tudo isso. Você aprende o que você quiser, porque você aprende a aprender. Conseguem perceber? Então, os benefícios do estudo, eles podem te levar a várias conquistas. E uma delas, a meu ver, a mais massa de todas, o cargo público. O cargo público foi organizando os meus estudos, foi sistematizando o aprendizado, conhecendo revisão, conhecendo o método de estudo, conhecendo o plano de estudo, que eu consegui atingir 2 cargos públicos que eu já tomei posse, mais 4 aprovações, e já estou na prova oral de um outro concurso. Paga mais ainda do que o meu atual e que me dá mais garantias ainda do que o meu atual. E vou passar. Pode não ser nessa. Vou passar por quê? Porque eu domino o processo de aprendizado. E eu quero que você tenha essa segurança. Essa segurança de que, cara, eu tenho o sistema, eu tenho o método. É só tempo. É só tempo. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Quero que vocês compreendam, pessoal, que o concurso... Olha só, pega esse código. Pega esse código aqui. Concurso que acontece antes da prova. Eu vejo gente desesperada na hora. Desesperado. Né? Com medo, se tremendo. Ele acha que o concurso é ali na hora da prova. Olha aqui. Olha o quanto uma pessoa dessa não tem conhecimento do básico. Inocente, inocente. O concurso não acontece ali, meu filho. Ali já acabou o concurso. Ali já acabou. O concurso acontece antes. O concurso acontece na hora que você toma a decisão, na hora que você escolhe o material, na hora que você engole aquele material, na hora que você revisa, na hora que você organiza um plano de estudo, na hora que você abre mão dos seus finais de semana. É nessa hora que acontece o concurso. O concurso não acontece na hora da prova, não. Tira essa chave para você não ficar chegando na porta de prova, igual esses meninos desesperados, tropeçando. Parece que não sabe nem onde está. Parece que acabou de sair de uma guerra. Pelo amor de Deus, não seja essa pessoa. O concurso acontece antes da prova. Não é depois da prova. Pessoal, vocês querem saber o que os alunos têm dito
do APA, o Alta Performance e Aprovação, curso que vai ensinar tudo para vocês sobre os estudos. Olha só, a Juliana, ela disse o seguinte, eu vou ler. Acompanha aqui comigo. Acabei agora todas as aulas. Sua fala não só ensina, mas também motiva demais. Estou muito empolgada para colocar tudo em prática. É bem mais amplo do que eu imaginava. Agora sinto realmente que vou conseguir. Isso é libertador, porque antes eu achava que teria que ser perfeita para ser aprovada, mas não é bem assim. Só preciso me organizar. Muito obrigada. Olha que foda, pessoal. Olha só esse retorno. Olha o que o Venner disse. O Venner, aluno APA também. O curso mudou totalmente a minha vida. Minhas expectativas e maneiras de estudar. Em pleno sexto período, não fazia ideia de que eu estava fazendo tudo errado, achando que estava certo. As primeiras aulas foram super importantes para me mostrar o real caminho do aprendizado. As aulas de motivação e constância foram essenciais para mim. A frase citada na aula, é melhor mal feito do que não feito, isso me ajuda em todas as horas em que eu penso em me martirizar por ter feito poucas horas de estudo. Enfim, foi essencial para mim. Foi isso que o Brenner disse. Pessoal, são muitos e muitos alunos amaram o APA e que continuam amando o APA porque está crescendo, né? Eu coloco novos módulos. Há poucos dias, por exemplo, um aluno perguntou sobre lei seca, né? Como marcar mesmo a lei seca na prática? Eu fiz um módulo com 5 aulas. Como marcar lei seca na prática? Isso vai para vocês também. Então, é um projeto que mostra a base de tudo por um preço extremamente acessível, pessoal. Na verdade, a minha história mostra que valeu a pena. A minha história mostra que a escolha que vocês estão fazendo agora é uma escolha acertada. Trilhar os estudos e de querer mudar o mundo, né? Mudar o próprio mundo através do estudo. É difícil, talvez seja um pouco custoso, como eu já falei, mas é possível chegar lá. O que eu quero é que vocês se sintam exatamente o que eu senti esse dia aqui, que é o dia da minha aprovação. Dá uma olhada. Pessoal, surreal. É surreal o que passa na nossa mente. Surreal aquele dia. O dia da aprovação, o dia de arrepiar até hoje. O dia de arrepiar até hoje. Dá um engasga, sabe? Para aqui um pouco a respiração. Por quê? Porque é tudo dando certo. Mas você acredita, você acha que não vai dar certo. Você acha que a coisa não vai acontecer, que a coisa não está funcionando. E não é assim, pessoal. Na verdade, é o processo. E eu vou trazer maturidade desse processo para vocês. Vou trazer para vocês uma visão diferente desse processo. Para que vocês entendam, tendo domínio do que se faz, é só. Você quer saber um pouco mais sobre o APA, o Alta Performance e Aprovação, que vai ser o caminho para essa sua realização? Fica de olho que amanhã eu vou trazer a última aula da jornada da aprovação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o projeto para vocês. Só garanto uma coisa. Tem coisa que eu vou falar amanhã, eu vou oferecer para vocês amanhã, que eu nunca mais vou repetir. Nunca mais vou repetir. Então fica de olho no grupo do WhatsApp, fica de olho nas redes sociais, porque amanhã é o dia de você startar essa mudança da sua vida. Vamos junto, galera.